Muito boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Nós hoje vamos para a leitura do dia, que se encontra em Gênesis, capítulo 49 e o capítulo 50, e Mateus, capítulo 13, versos 31 ao 58. E a pergunta para nós refletirmos neste dia é: conseguimos discernir o agir de Deus quando Ele trabalha de forma silenciosa em nossas vidas? Conseguimos discernir o agir de Deus quando Ele trabalha de forma progressiva em nossas vidas? Conseguimos discernir o agir de Deus quando Ele trabalha de forma que, até contrariando as nossas expectativas? Será que conseguimos discernir o agir de Deus nesses momentos? Quando vem de uma forma silenciosa, quando Ele trabalha de uma forma progressiva em nossa vida e muitas das vezes contrariando as nossas expectativas? Quando meditamos em Gênesis capítulo 49 e 50, o final do livro de Gênesis, finalizando a história de José e entrando então agora para o livro de Êxodo, que é quando é a saída. Êxodo é a saída, do povo judeu de Israel do Egito, da escravidão do Egito, Mas finalizando o livro de Gênesis, a gente percebe que somos chamados a olhar para a história com os olhos do propósito divino. Jacó, ele começa ali no capítulo 49 a profetizar sobre os seus filhos. E José encerra a sua trajetória no capítulo 50, últimos versos, declarando que Deus transformou o mal em bem para preservar a vida de um grande povo. E a gente entende então que nada do que atravessamos foi em vão. Nada do que passamos em nossa vida, ou que possamos estar passando agora, é em vão. Deus está costurando gerações. Deus está cumprindo promessas e conduzindo tudo para um fim redentor. Mesmo quando passamos por perdas, despedidas e até lágrimas em nossa vida. Ou possamos estar passando por perdas, despedidas e lágrimas, mas que a gente saiba que Deus está nesse interim, nessa história toda, na nossa vida, costurando gerações, cumprindo promessas, conduzindo tudo isso para um fim de redenção, tanto da nossa vida como, quiçá, da nossa família. Em Mateus capítulo 13, versos 31 ao 38, a gente ouve Jesus aqui ensinar que o reino de Deus ele cresce como um grão de mostarda e atua como um fermento na massa de pão. Ao mesmo tempo, a gente vê que muitos rejeitam Jesus por causa da familiaridade, Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? Seus irmãos não estão aqui? Tiago, Simão, José e Judas? E a gente começa aqui a discernir que Deus ele trabalha no pequeno. Deus muitas vezes trabalha no oculto, no escondido. E Deus trabalha naquilo que é simples. E muitas vezes que a incredulidade ela pode nos impedir de reconhecer o que Deus está fazendo diante dos nossos olhos, assim como esses estavam perdendo a oportunidade de ver o próprio Deus agindo na vida deles. Somos chamados aqui a confiar nesse propósito de Deus, mesmo quando não entendemos todos os processos. Somos chamados aqui a valorizar o agir silencioso de Deus e do seu reino em nossa vida. Temos que aprender a fortalecer a fé, evitando a dureza do nosso coração e muitas das vezes a familiaridade, porque isso acaba gerando um desprezo pelas coisas de Deus e pelas coisas sobrenaturais que já aconteceram em nossas vidas. Ao crermos que Deus transforma o mal em bem e faz o reino crescer no tempo certo,
vivemos com uma esperança, uma perseverança e uma maturidade espiritual. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço. Que seja um ano cheio da presença de Deus.